Gente, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao De Partir o Chão. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. eh, Ativa o sininho para você receber todas as notificações do canal. E claro, se você gostar desse vídeo, deixe o teu positivo. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de Drácula. Tentar dar o mínimo de spoilers possível, tá? Drácula é uma série aos moldes de Sherlock, né? Com poucos episódios, 3 episódios nessa primeira temporada. No entanto, os episódios são bastante longos. 1 hora e pouco, 1 hora e 20, 1 hora e meia, 1 hora e 40. São episódios bastante longos. Mas o que me surpreendeu, pessoal, é que não são episódios cansativos. Confesso para vocês que eu não curto séries de poucos episódios. Eu me sinto um pouco órfão, né? Acho que é por esta razão que quem curte série muitas vezes não assiste aos filmes, né? Ou gosta menos, um pouquinho menos dos filmes da Netflix. Outra peculiaridade dessa série Drácula. A minha mulher não gosta muito de série, né? E ela ainda está em férias. Eu cheguei para ela hoje e disse: vamos maratonar uma série? Ela falou, não sei, vou sentar ali no sofá. Cara, ela não tirou os olhos da série. Do primeiro minuto até o último episódio. Fantástica. O que chama muito a atenção nesse tipo de série, especificamente na Drácula? São 3 episódios sequenciais que se passam em 3 períodos da história. A série se inicia no ano de 1897, lá na Hungria, né? Quando um advogado que passou pelo castelo do Conde Drácula conta um pouquinho da sua experiência e daquilo que aconteceu com ele para uma freira, uma especialista neste tipo de situação, neste tipo de entidade, digamos assim. Tá? É absolutamente incrível o diálogo que a freira trava com o advogado que viveu a sua experiência, um período, né, dentro do castelo do Drácula. Esse advogado foi enviado ao castelo do Drácula para fechar um negócio, para firmar alguns papéis. É um advogado que veio da Inglaterra até a Romênia, até a Transilvânia, para colher algumas assinaturas do Drácula e voltar embora. No entanto, nos primeiros momentos, ele já percebe que algumas coisas podem acontecer. Ele é convidado, firmemente convidado, a permanecer por 30 dias. Né? O Conde Drácula, que se apresenta como um senhor bastante envelhecido, bastante fraco, né? Com muitas dificuldades para caminhar e para falar, chega para esse advogado e diz assim: olha, já é, já combinei com os seus empregadores, tá? E você vai permanecer comigo aqui por 30 dias. Bastante surpreso, o advogado fica por ali. O advogado acha algumas coisas curiosas começam a acontecer durante a estada daquele advogado. Eu quero dizer para você que principalmente esse primeiro episódio, ele é recheado de terror com suspense, tá? Ele chama bastante atenção, ele é muito forte, no entanto é muito ágil, tá? E enquanto o advogado passa os dias livre da presença do Conde Drácula ali, né? O Conde Drácula está fora ou dormindo durante o dia, ele começa a perceber alguns eventos se dando dentro do castelo do Conde Drácula. E muitas coisas são reveladas a respeito de como o Conde Drácula vive dentro do seu castelo. Coisas surpreendentes, muito interessantes. Né? Num determinado momento, esse advogado consegue fugir. E ao conseguir, entre aspas, fugir do Conde Drácula, ele se hospeda junto a um convento de freiras. Aí é que a história começa
a tomar corpo. Outra coisa interessante, pessoal, tanto no primeiro quanto no segundo episódio, por exemplo, começam a ser explicadas aquelas situações que muitas vezes a gente tem curiosidade. Olha, por que o Drácula tem medo do crucifixo? E essas pequenas lendas, né? Por que o vampiro só entra num ambiente quando é convidado? No que uma pessoa se transforma quando é mordida por um vampiro? Num zumbi? Num vampiro? A história é bastante interessante, cheia de ação, cheia de aventura. Os cenários são absolutamente lindos. E ao final do primeiro episódio, né, um determinado evento que eu não vou contar para você aqui que se dá, amarra o primeiro episódio com o segundo e o segundo com o terceiro. Né? Outra personagem bastante importante nessa série, esta freira. Né? Essa freira que acompanha o advogado, que colhe as informações desse advogado, ela é uma estudiosa que estuda um pouquinho a respeito destas entidades sobrenaturais aí, né? E ela transita do primeiro episódio para o segundo episódio, para o terceiro episódio. Outra coisa importante, pessoal, mesmo que os episódios tenham histórias praticamente independentes, né, e personagens, entre aspas, praticamente independentes, você consegue entender muito bem o enredo. Última curiosidade que eu quero dividir com você a respeito dessa minissérie. Ela se passa por tempos diferentes. Ela começa lá no ano de 1897 e o último episódio traz momentos da atualidade. E a tua cabeça fica ali absolutamente enlouquecida, pegando fogo e você tentando entender, né? E você tentando fechar, aparar as arestas. Uma série muito inteligente, uma série que, na minha opinião, vale a pena ser assistida, uma série que, na minha opinião, pode ser sim assistida com, sei lá, teus filhos adolescentes ali. Existem aspectos de violência, sim, mas a série cuida para que esses aspectos de violência transitem ali por aquela ideia do lúdico, né? Mantendo a figura do Conde Drácula. Ele é uma personagem muito bem humorada, né? Esse Drácula tem um humor bastante sarcástico, bastante peculiar, que conquista a galera. Outra coisa interessante que vale a pena ser falada e que a gente deve prestar muita atenção é como se desenvolvem os laços entre a freira e o Conde Drácula. Entre a freira e o Conde Drácula. Durante todos os episódios, os nossos olhos acabam desfocando, ou seja, a gente acaba não percebendo e não dando muita importância, né, para este, entre aspas, casal que vai se formando, ou para, entre aspas, estes personagens principais que vão se formando ali. Para esta parceria que vai se consolidando na construção da série. Mas no último episódio, esta ligação fica um pouquinho mais clara. A série é tão bacana, pessoal, que ela consegue trazer... ela consegue fazer com que outros personagens assumam o protagonismo a cada episódio. Se você curte uma série bastante ágil, né, com muita aventura e muita emoção, mas daquela que você não pode descolar o olho, Drácula é para você, tá? Eu paro por aqui, não quero trazer os spoilers do último episódio, mas convido você a prestar atenção em algumas coisinhas que vão acontecendo durante todo o episódio, né? Quais são os principais interesses do Conde Drácula? Quais eram os objetivos? Quais eram os sonhos? Quais eram os projetos do Conde Drácula desde 1897 até a atualidade? Em qual momento da série, por exemplo, ele se surpreende mais? Quais são os sustos e as surpresas que tomam conta da cabeça do vampirão, né? Daquele monstro que, pelo bom humor, acaba conquistando
todo o público ali. Gente, vale a pena, não perca. E depois vem aqui me contar. Um grande abraço. Tchau, tchau.